Olá, e esse é mais um vídeo da minha série de vídeos sobre o método avançado. Na introdução eu expliquei todos os passos, certo? Bem por cima mesmo, só para entender qual seria o mecanismo, a ordem de resolução. Também falei que não teria, você pode, ordem, não tem ordem para você aprender, você pode aprender em qualquer ordem, mas eu faria os vídeos na ordem que eu aprendi, que eu acho uma ordem, eu acho a melhor. Certo? Dá para você aprender mais rápido, dá para você, mesmo não tendo terminado de aprender o método avançado, você conseguir ir aos poucos colocando as fórmulas novas, mesmo você montando metade dele com o método básico. Então você ia colocando as fórmulas de Fibonacci aos poucos na sua resolução, certo? Assim o tempo não variaria muito, esse tipo de coisa. Então o primeiro vídeo que eu estou fazendo da série, certo? É o To Look PLL. É como se fosse o PLL em duas olhadas, vamos assim dizer. O PLL, para quem não lembra, é esse caso aqui, certo? Essa parte da resolução, quando você já tem as duas primeiras camadas resolvidas, você já passou todos os amarelos, né? No caso aqui, todos os amarelos para o topo, só que as peças ainda não estão no lugar certo, que você tem que passar algumas para seus respectivos lugares. O PLL em si são 21 casos, certo? São só 21, não são tantos comparado às outras partes. E para resolver em duas olhadas, você precisa saber 7 fórmulas só. Dessas 21, 7 fórmulas, um terço não é tanto. Porque as fórmulas de PLL elas são divididas em 4 grupos. O primeiro grupo são as fórmulas que mexem só as quinas, certo? Então são as fórmulas que consertam quando todos os meios aqui estão certos já, ele conserta só problemas das esquinas. O segundo tipo são o que conserta só meios, que é quando todas as esquinas estão certas e de alguma forma os meios estão errados. Uma terceira categoria seria as que consertam duas quinas e dois meios ao mesmo tempo. Aí tem várias fórmulas, tem vários casos que você tem duas quinas e dois meios, certo? Pode ter várias posições. E a quarta categoria seria três quinas e três meios. Um exemplo desse caso foi o que caiu na introdução. Na introdução no meu vídeo sobre a introdução, né? No meu vídeo introdutório, caiu um caso onde tinham 3 quinas erradas e 3 meios. Eu tive que usar uma fórmula para consertar as 6 peças de uma vez só. Certo? Então, vou explicar como resolver o PLL em duas fórmulas, certo? Antes vou falar que na descrição do vídeo tem o site, que eu deixei na descrição da introdução também, só que na página com todas as fórmulas de PLL. Certo? Lá tem todas, não tem só as 7 que eu vou usar aqui. Então, mas eu vou falar quais são as 7 que você tem que aprender. Tá? Você olha lá, aprende essas 7 primeiro, familiarize-se bastante com elas, certo? Aprenda a identificar certinho antes de aprender as outras e ir para o próximo passo, que seria aprender o PLL inteiro. Então tá, então as fórmulas que eu vou usar são duas categorias inteiras. É a categoria, né, com as fórmulas que mexem só as quinas e as que mexem só os meios. São 7 fórmulas no total, como eu disse. Não são difíceis, são fórmulas bem simples, certo? Então, que é o caso A1, o caso A2, o caso E, o caso H, o caso Z e o caso U1 e o U2, certo? São todas as fórmulas que mexem só quinas ou só meios. Então, como eu falei também na introdução, no site lá tem várias fórmulas para resolver o mesmo caso. Daí você vê qual que se adapta melhor. Por isso que eu não vou ficar falando a fórmula que eu estou usando, tudo, porque às vezes você se daria melhor com uma outra fórmula
e você acaba fazendo a mesma que eu, porque o meu vídeo foi feito, certo, com uma fórmula específica. Então eu só vou, como eu já disse, eu vou só passar umas dicas e vou explicar como fazer o método. Então, isso aqui é um caso, certo, de PLL, chama caso N, é um deles, tem dois. São duas quinas, certo? Essa quina tem que vir para cá e essa quina tem que vir para cá. E dois meios, o meio laranja está no vermelho e o meio vermelho está no laranja, tem que trocar. Então é um dos casos que tem duas quinas e dois meios, certo? Caso. Então, mas essa não é uma das fórmulas que eu falei para vocês decorarem. Então, quando cair um caso desse tipo, a gente vamos fazer em dois passos. O primeiro, nós vamos arrumar todas as quinas e depois vamos arrumar os meios. Então, a gente tem que arrumar as quinas primeiro. Certo? Então, os casos de quina são o A1, A2 e o E. O que o A1 e o A2 fazem? Eles fazem a mesma coisa, só que em sentidos opostos. Eu não lembro não lembro exatamente qual, né? Qual é o A1 ou o A2. Mas eles vão trocar 3 quinas. Então vai ter uma certa e ele vai trocar 3 quinas. Se não me engano, o A1 é no sentido horário e o A2 é no sentido anti-horário. Certo? E tem o caso E, que troca as quinas laterais, paralelamente, vamos assim dizer. A quina que está aqui é quando as 4 quinas estão erradas. A que está aqui vem para cá e a que está aqui vem para cá. A que está aqui vem para cá e essa aqui vem para cá, certo? Ele troca assim, desse jeito. Então, você tem que saber qual dos casos você vai usar. No caso aqui, nós temos duas quinas certas, essa, e só duas erradas. Toda vez que cai um caso com duas quinas certas e duas erradas, você executa o caso E, a fórmula que você preferir para resolver o caso E. Na hora que você executar a fórmula do caso E, certo? Pode ser em qualquer posição que vai dar certo. Ó, as quinas elas ficam certas, tá vendo? Ó, 2 verdes, 2 vermelhos, 2 azuis e 2 laranjas. Daí você passa. E elas ficam assim e agora são só os meios errados. Certo? Nesse caso aqui, é o caso Z, certo? Que tem que trocar essas duas por essas duas, certo? Aqui e aqui. Então, você executaria o caso Z. E ele consertaria. Então, esse é o to-look PLL, né? Você vai resolver primeiro as quinas e depois os meios. Pode acontecer, sim, de cair, né, você está montando e cair direto um caso que você só precisa mexer as quinas ou só precisa mexer os meios, certo? Quinas ou meios. Daí você não precisa fazer com duas fórmulas, porque você já sabe essas fórmulas. Se cair só quinas, você vai saber. E se cair só meios, você também vai saber. Mas Murphy funciona muito bem com o cubo mágico. Então são 21 fórmulas. Se você sabe 7, essas 7 são as que menos cairão, te garanto. As últimas que eu aprendi foram do caso G, que tem que mexer 3 quinas e 3 meios. São 4 fórmulas, de 21. Eu cronometrava meu tempo, a cada 10 resoluções, 5, 6 só caíam o caso G. Entendeu? Elas só caíam porque eu não sabia. Então é assim, você provavelmente não verá muitas vezes o caso só quinas ou só meios, certo? É exatamente por isso. Só porque você sabe vai ser mais difícil cair. Nós temos outro caso aqui, que seria um dos casos J, certo? E aqui acontece o seguinte: você tem que trocar essas duas quinas e você tem que trocar esses dois meios. Duas quinas certas, duas quinas erradas, certo? Então vamos executar o caso E, beleza? Se eu executar aqui, vocês já vão ver o que vai acontecer. Olha o que aconteceu, não deu certo. Porque as duas que estavam erradas eu mandei para o lugar certo. Só que as duas que estavam certas, elas trocaram também.
Tá vendo? Porque eu coloquei as duas erradas na frente e as duas certas atrás. E elas acabaram invertendo. Então, vamos ver se eu fizer de lado, com as duas erradas de um lado e as duas certas do outro. Olha o que aconteceu. Deu errado também. Ficaram duas certas de um lado e duas erradas do outro. Então, é isso que eu queria mostrar. O caso E só funciona quando as certas estão opostas e as erradas também. Porque se as certas ou as erradas estiverem uma do lado da outra, o caso E não funciona. Porque ele vai transformar as erradas em certas e as certas em erradas. Então, o caso E só funciona para arrumar as quinas quando elas são opostas. Então, a certa está aqui, a outra está aqui, e se uma errada está aqui, a outra está aqui. Certo? Se elas forem uma do lado da outra, não adianta. Então, como é que a gente faz para resolver esse caso? Simples. Quando está assim, você deixa uma só certa. Então, aqui tem duas certas, você vira o topo uma vez. E olha, só essa aqui está certa agora. Essas três estão erradas. Quando tem as três erradas, é o caso A. Eu pedi para vocês decorarem. Caso A, daí você identifica qual é, certo? Daí você vai executar a fórmula que melhor lhe convém. No caso, eu vou executar que eu sei. E agora sim, ó, todas as quinas estão certas. E eu vou executar uma fórmula que arruma os meios. No caso, tenho 3 meios errados aqui. Então, eu vou lá e faço a fórmula que eu sei para esse caso. Certo? Então, os meios nunca vai ter... não acontece a mesma coisa que acontece com as quinas. Que as quinas você tem que prestar atenção, porque o caso E só vale quando as iguais estão opostas, né? Certo, certo, errado, errado. E se não tiver assim, você tem que deixar uma só certa e fazer a fórmula. Isso não acontece com os meios. Quando você fez as quinas, só vai ter 4 casos de meio e você não precisa virar o topo para arrumar, não fazer nada. É só você olhar o caso e executar a fórmula. Precisamos deixar só uma certa, esse tipo de coisa. Certo? O meio são 4 casos. Então, qual vai cair, com certeza vai cair um dos 4, você só faz e arruma. Eu estava explicando dessa forma para um colega meu e ele fez uma reclamação que eu prevejo que algumas pessoas farão. Que é, mas você só está explicando o método e a fórmula, você tem que fazer mais devagar e não sei o que. Vou repetir o que eu já disse. Fórmula é uma coisa muito particular, tem uma lista enorme lá, você só vai escolher uma para fazer. Às vezes a que eu faço não dá certo, por exemplo, para você, por causa da forma como você movimenta o cubo. Por exemplo, eu tenho muita facilidade para usar o anelar, certo? Para mexer aqui embaixo. Tem gente que não tem. Tem gente que traz o cubo para cima e mexe essas duas camadas, certo? Ele está aqui, no lugar de fazer isso, faz isso e volta. Então, tem algumas fórmulas que eu uso que se você for fazer isso, você perde muito tempo. Vai dar errado. Então, você tem que ver a fórmula que melhor combina para você. Não adianta eu ir fazer devagar se você não vai usar a fórmula que eu estou usando. Porque são realmente várias. É só vocês olharem no site de descrição, vocês vão ver. Cada caso tem muitas. Alguns tem menos, outros tem mais. Mas eu não me lembro de nenhum caso que tenha só uma. Os casos têm sempre 5, 6, 7. Tem caso, não sei nem se é de PLL, acho que é de OLL, que eu vi tipo 13, 14 fórmulas para resolver o caso. Você vê qual que é melhor. É difícil você escolher a mesma que eu, entendeu? Então é isso. Deixa eu ver outro caso aqui. Um caso muito fácil, certo? De resolver é quando acontece esse. Só tem 2 certas. São os casos onde você tem que trocar 3 quinas e 3 meios. Esses são os casos que, na minha opinião, são os mais chatos de resolver com uma fórmula só. Quando você tem que mandar 6 peças para o lugar certo, que é igual que estava na introdução, são os casos mais chatos de resolver com uma fórmula só. Eu acho as fórmulas meio, sei lá, meio travadas, não gosto muito delas.
Mas quando você resolve em duas partes, arrumando as quinas e os meios, são os mais fáceis. Porque já está pronta a posição, por exemplo. Essa é a única quina certa. Então você vai usar um dos casos A, certo? Porque não tem duas certas opostas e aqui já tem, ela já está certa. Então, ó, caiu assim, você vê o caso A e já executa. E eu não me lembro nenhuma vez nesse tipo de caso, quando eu vou resolver em TwoLook, de não cair um caso U nos meios. Eu não me lembro de cair um caso Z ou um caso H, né? Que o caso H troca essa com essa e essa com essa, né? Ele faz isso. E o Z eu já falei que faz isso. São fórmulas um pouco maiores. Apesar de que a do caso H é rápida quando você treina, quando você já está acostumado com ela sai bem rápido. Mas o caso, sempre que cai assim, nesse caso de trocar 3 quinas e 3 meios, na hora que você faz as quinas, cai num caso U, que é simples de fazer. Nesse caso, se não me engano, é o caso U1. Então é só você pegar e fazer a fórmula. Então não tem muito o que explicar aqui, certo? Posso fazer uma demonstração dos casos. Por exemplo, esse aqui é o caso A1, se não me engano. Daí aqui também tem o caso A2, certo? Parece a mesma coisa, mas quando você decora as fórmulas você vai ver que é diferente. Apesar de que eu uso fórmula de espelho. Para resolver um caso, eu uso a mesma fórmula que para resolver outro, só que eu faço ao contrário. Tem o caso E. Né? Um exemplo aqui, ó. Essa tem que vir para cá e essa tem que vir para cá. Essa tem que vir para cá e essa para cá. Esse caso também é muito bom para usar no método básico, que as pessoas têm um pouco de dificuldade quando tem 4 erradas, as pessoas têm que fazer a fórmula de mandar as quinas para o lugar certo 2 vezes, né? Se eu soubesse essa fórmula quando eu resolver no método básico, teria simplificado a minha vida, com certeza. E eu teria ensinado para vocês no tutorial também. Mas esse aqui é o caso E. Vai trocar essas duas e essas duas aqui. Agora, as fórmulas de meio, tem esse caso U, certo? Que vai parecer extremamente igual ao outro, que é esse. Tem o caso Z, que também caiu aqui no vídeo, certo? Eu acho que é a fórmula que eu menos gosto desses 7 casos, eu acho ela grande. E tem o caso H, que é esse daqui, ó. O vermelho está no lado oposto e o laranja também. O verde está no lado oposto e o azul também. Então, essa é a fórmula mais rápida que eu sei. Ela é muito rápida. Mas como no vídeo anterior eu disse, meu cubo está travando, então ele não tá 100%. Não adianta. Certo, então é isso que eu queria falar nesse vídeo. O link para o site e para as outras partes que eu já fiz estarão na descrição. Certo? Decorem, treinem, aprendam a identificar os casos. Certo? Porque não adianta. Se você não identificar o caso, como eu disse na introdução, não vai ficar uma boa resolução. Nessa etapa não tem muito o que identificar, porque você vai olhar separado, né? Você vai olhar as quinas primeiro, depois você vai olhar os meios. Mas quando você for fazer o PLL mesmo, tem que identificar, porque você vai ter que ver tudo de uma vez só, para já saber qual é o caso bem rápido. Então é só isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.